Olha nós aí de novo, mais uma lição. Estamos caminhando. Já estamos chegando realmente na metade do livro, né, na lição 33. Como o livro Luz no Lar é um livro voltado para entendimento da criação da família, da educação evangélica, da visão de amparo, é uma visão diferenciada, de alerta, de fraternidade, tentando afastar um pouco a vaidade, o egoísmo, despertando para a fraternidade e preocupado com o futuro, né, da humanidade, lembrando que a educação inicia no lar e depende dos pais, né, os formadores das famílias, que possam iniciar essa educação e esse direcionamento para que possamos ter um mundo melhor no futuro, né? Hoje vivemos um mundo muito melhor do que no passado, não muito distante, em função de um todo, inclusive da própria multiplicação dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, né? Que à medida que o tempo vai passando, vai sendo multiplicado. O entendimento maior, as pessoas vão se aprofundando nos estudos, vão entendendo o certo e o errado. É lógico e evidente que muitos momentos dão uma conotação que o mundo continua, às vezes, maldoso, perverso, mas na realidade tem aumentado muito os espíritos de luz, os orientadores, mesmo aqueles que não são orientadores, mesmo nós que precisamos ainda de muito aprendizado. Hoje nós já temos muitas fontes de pesquisas e orientações para que a gente possa compreender e melhorar, né, fazendo uma reforma íntima, conforme o Santo Agostinho nos orienta, né, todos os dias no final da tarde, parar e pensar o que eu fiz hoje que eu possa me sentir realmente vitorioso e o que eu fiz hoje que eu possa me sentir envergonhado, né? Então isso são manifestações de carinho, de amor e de ensinamento. Cabe a cada um buscar o caminho dentro do livre-arbítrio para saber se está dentro do caminho certo, se está no caminho errado e refletir realmente o que ele dá conta de mudar e o que ele não dá conta de mudar. Mas o livro ele é voltado muito para essa interação de família e hoje, mais uma vez, o Chico conseguiu reunir aqui alguns amigos, tipo André Luiz, João de Deus, Batuíra, Cassimiro Cunha, Emmanuel, dentro dessa lição de número 33, intitulada A Infância, preocupada realmente em levar a consciência na formação da humanidade, iniciando pela criança, porque é aí que começa tudo. Então vamos lá, cada texto cada um manda uma mensagem, nós vamos discutindo aí sobre essa mensagem. Vou falar sobre as mensagens e depois, se alguém achar que devo fazer algum comentário, posso estar aberto para tudo isso, né? É só entrar vai estar assistindo, é lógico, evidente, no YouTube, pode entrar no YouTube e fazer seus comentários, não tem problema, para mim vai ser muito bom, mesmo que seja negativo, mas para que eu possa melhorar para o futuro dentro dos meus estudos. Lembrando que isso é um estudo, isso não é uma apresentação de um estudo, isso é um estudo, eu estou fazendo um estudo e automaticamente compartilhando com aquelas pessoas que têm interesse também de estar olhando o posicionamento de cada lição e de cada mensagem. A única coisa que eu falo que é muito importante é que eu sinto que o livro foi feito com essa finalidade de educar as famílias. A lição é 33, intitulada A Infância. Quando o berço é relegado ao abandono, o lar desce ao nível do inferno. Foi André Luiz que falou isso, e André Luiz é um espírito que realmente ele tem a condição de estar falando isso, porque ele ditou vários livros para o Chico, onde ele conta as viagens que ele fez na evolução dele, lembrando que ele ficou alguns anos no Brau, né, em Umbral, aguardando a oportunidade de elevação, porque ele dentro da formação dele, ele sentia como médico, quando encarnado, ele sentia que ele era superior aos demais. Então, se ele era superior aos demais, ele achava que aquele lugar não era um lugar adequado para ele. Até que ele chegou ao nosso lar e que foi ver que a coisa não era da mesma maneira como ele estava imaginando, não. Que ele era um médico aqui na Terra, né, como encarnado, mas que lá
começaria tudo de novo e que lá estaria revendo os conceitos o tempo que ele gastou aqui com as coisas realmente que não eram devidos dentro da evolução espiritual. Mas já era um espírito já bem elevado e conseguiu ficar poucos anos, né, dentro do umbral até chegar em nosso lar e iniciar a sua caminhada. Que, diga-se de passagem, é muito bonito. Se a gente assistir o filme Nosso Lar, vai perceber a caminhada do André Luiz, muito bacana. A segunda, ele vem de João de Deus, é a mensagem de João de Deus, que diz através de uma poesia, né? Na doce ternura da flor, de um pequenino a sorrir, a vida te pede amor na construção do porvir, né? Então aqui, dentro do meu entendimento, ele diz o seguinte: na doce ternura em flor, de um pequeno a sorrir, ou seja, de uma criança bem cuidada, bem criada, bem educada, né? A vida te pede amor na construção de um porvir, né? Ou seja, na construção do porvir, do futuro. Se você educa seu filho, automaticamente você está preparando para que ele seja uma pessoa do bem e que seja uma pessoa que vai fazer a diferença para a humanidade. Que é muito interessante essa visão, né? O que é bom, o que não é bom para a humanidade. Aí nós vamos para outra frase muito interessante, que é de Batuíra, que diz assim: auxilia a infância torturada. A miséria e o sofrimento começam no berço desprotegido. Auxilia a infância torturada, como diz o outro, uma infância triste, abandonada, né? É triste, e a gente deve fazer o possível, indiferente da condição financeira ou da condição que a família tem. Se ela tem um carinho e tem um amor para poder educar e sabe falar o sim e o não no momento certo, ele afasta realmente os problemas futuros que uma criança que não é bem tratada, né, bem educada, ela pode trazer para o futuro. Onde ele diz assim: a miséria e o sofrimento começam no berço desprotegido. Se existe um berço desprotegido que não dá a educação correta, automaticamente nós estamos criando um malfeitor para o futuro. Isso não tem a menor dúvida, né? A gente é testemunha de muitas situações semelhantes a essa. É uma frase pequena, lógico, evidente, é um texto pequeno, né? Uma frase muito pequena, mas que diz muita coisa, principalmente para aqueles que ainda estão caminhando ainda, cheios de dedos, em função de estar educando seus filhos, né? Agora nós vamos para o poeta Cassimiro Cunha, que diz assim: ajuda a criança pobre por amor ao teu filhinho. O berço desamparado é treva para o caminho. Então, esse aí que a gente tem que entender, né? Ajuda a criança pobre. A criança pobre não quer dizer a criança sem a condição financeira. A criança pobre é aquela que não tem a cultura, que não tem educação, que não tem princípios, porque os pais não dão. Porque às vezes eles estão tão habituados, tão querendo proteger os filhos, que realmente termina se perdendo dentro do conceito realmente final de criação. O berço desamparado é a treva para o caminho. Se ele não protege o berço, no berço ali, que se ele não der educação no berço, do mesmo jeito que Batuíra fala, o Cassimiro vem repetindo mais ou menos a mesma mensagem, se ele não dá a educação correta, automaticamente ele está criando um mundo difícil para o futuro, para nossos filhos, para a humanidade. Aí vem o Emmanuel para fechar esse texto, né, essa mensagem desse texto, dessa passagem, né, que é a 33, vem o Emmanuel dando o toque final, realmente, para que a gente possa fechar com chave de ouro aqui, né? Não menospreze a tua oportunidade de estender mãos amigas aos filhinhos do infortúnio. Recorda que Jesus, o enviado divino, foi saudado por uma estrela nas palhas da manjedoura. Então, o que ele quer dizer com isso aqui dentro do meu entendimento? Se Jesus, que era enviado de Deus, que foi o maior exemplo que nós tivemos
no planeta Terra, que é o nosso grande mestre, é o responsável por ditar, né, em suas atitudes e gestos, um livro mais vendido do mundo, sem ele ter escrito uma só palavra. Ele nasceu em uma manjedoura. Então, aí eu volto à primeira frase do próprio Emmanuel aqui, que fala assim: não menospreze a tua oportunidade de estender mãos amigas aos filhinhos do infortúnio. Infortúnio por que infortúnio? Infortúnio porque nós passamos a proteger os nossos filhos como se eles fossem uma coisa intocável, que eles não tivessem nenhuma oportunidade no próprio raciocínio, no momento certo, onde que ele vai começar a fazer uso do livre-arbítrio. Então, se nós não educarmos, como que ele vai optar pelo lado bom, se nós não mostrarmos quando criança, mesmo que ele não goste, porque criança normalmente, às vezes ele não gosta que a gente fale não com ele, não. Tanto que as crianças dão birras antes de começar a falar, ele já sabe se defender e manipular os pais e todas as pessoas que estão ali tomando conta deles. Eles dão birra, chora, deita, grita, esperneiam, entendeu? Quando eles não querem uma coisa, sem ter nenhum conhecimento. Se os pais não tiverem aquele time para poder detectar isso e fazer o corte ali, né? O corte se perde com o tempo. Ele vai se perder com o tempo. E esse perdendo tempo é o que vai trazer o sofrimento, como diz em outra mensagem que nós lemos dias anteriores, né? Que se a gente dá tudo nas mãos, nós estamos fazendo os filhos gastarem mais do que devido. Ou seja, eles vão adquirir dívidas de aflições no futuro. E não é só de aflição para eles só, não. Ele vai trazer aflições para a gente também, porque nós amamos nossos filhos. E depois nós ficamos incomodados também com as atitudes deles. Esse que é o grande segredo. Se você educa agora e faz a sua parte, depois quando ele começar a fazer o uso do livre-arbítrio, se ele não fizer da forma correta, pelo menos você tem a consciência tranquila que você fez a sua parte. Mas se você deu tudo, como diz, nas mãos, em vez de dar a vara para ele aprender a pescar, você vai lá e pega o peixe, entrega ele na mão. Quando ele precisa do peixe, ele já não sabe mais pescar. Ele vai querer que você continue aí na sua terceira idade, por exemplo, já mais velho, já na condição de precisar de auxílio, e que você tem que continuar doando para ele. Onde que muitos filhos terminam, às vezes, cometendo alguns delitos, às vezes até fatais contra os pais, para poder pôr a mão no dinheiro, pôr a mão no patrimônio que foi criado com muito trabalho. Então esse é o abandono, né, do lar, né? Não menospreze a tua oportunidade de estender mãos amigas aos filhinhos, né? Estender as mãos ao filhinho do infortúnio, porque se você não estender as mãos da forma correta, você vai levá-lo ao infortúnio, né? Lembrando de Jesus, né, que nasceu realmente numa manjedoura. E que uma estrela, os reis magos, todos foram lá dar seus presentes, já era esperado, já era prometido por profetas antes de Cristo, né? Quer dizer, Cristo não é simplesmente uma lenda, né? Cristo é uma promessa que foi cumprida, né? Que foi certificada no momento quando João Batista lhe disse ali, né? Esse é o homem, né? Quer dizer, Jesus já estava lá com 30 anos de idade. Então, quer dizer, a gente tem que ficar muito atento às histórias para que a gente entenda o desenvolvimento de tudo, por que teve início, meio e fim, e que Jesus também falou tudo o que ia acontecer. Então, vamos ficar atentos no aprendizado para que nós possamos formar nossos filhos, né? E a futura humanidade consciente do que realmente é. Amanhã faremos a próxima lição, e é bom sempre lembrar que Deus está no comando e Cristo sempre será o nosso exemplo.